Deputado, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer não seria nem tanto uma pergunta, mas assim, para você contar pra gente um pouco dos bastidores de como é que foi aquele processo do impeachment da Dilma, que foi algo que mobilizou o país de uma forma, acho que poucas vezes vista, e o senhor foi se não o principal, um dos principais personagens nessa empreitada. Olha, eu diria que, obviamente, eu tenha sido o principal, porque por uma razão muito simples. Se eu não tivesse praticado o ato de aceitar a abertura do processo de impeachment, não teria havido impeachment. É simples assim. É um ato monocrático do presidente da Câmara, cabe a ele aceitar ou rejeitar. Se ele rejeita, acabou. Se ele aceita, inicia o processo. Quando eu aceitei, o processo iniciou. E o processo inicia de que forma? Vai para uma comissão processante da Câmara dos Deputados, que faz um parecer, ele é votado e vai para o plenário da Câmara. No plenário da Câmara, por 2/3 dos votos, tem que aprovar essa autorização de abertura do processo. Aí o presidente da República é afastado, houve uma discussão se cabe o Senado votar ou não votar de admissibilidade, e vai para o Senado, e o Senado é o órgão julgador. O presidente Supremo assume a presidência do Senado no julgamento. E com isso, os senadores se tornam julgadores, como ministros julgadores. E aí houve a condenação depois, com a condenação é a perda definitiva do mandato. Tem 180 dias para esse julgamento. Não se procedendo em 180 dias esse julgamento, o presidente afastado retorna ao cargo. Então, esse é o rito do processo de impeachment. Bom, como eu autorizei, foi para a Câmara, e na medida da Câmara houve a comissão processante, foi votado pelo plenário da Câmara, com mais de 2/3 dos votos, foram 367, 25 votos a mais. E aí, é claro, que eu assumi o protagonismo, porque eu não só autorizei, como também eu lutei e briguei muito para que isso acontecesse. Eu articulei, eu disputei voto, eu fiz de tudo realmente para que pudesse o impeachment passar. Então não tem aí nada que a gente possa, enfim, esconder. Uma dúvida que a gente fica é o seguinte, quando se fala em impeachment, a gente, além da perda do cargo, se fala em perda dos direitos políticos de quem foi impeachmentado, correto? Sim. E o que houve que naquela questão da Dilma parece que foi um impeachment fatiado pela metade? Olha, ela não perdeu os direitos políticos. É importante até, não querendo fazer propaganda, eu escrevi um livro, Tchau Querida, o Diário do Impeachment. Esse livro tem 808 páginas, as quais eu trato desde a proclamação da República, todas as eleições presidenciais, passa pelo Estado Novo, passa pela lei do impeachment, que é de 1950. Ele foi usado pela primeira vez em 1954 com Getúlio Vargas, que venceu na Câmara, depois foi usado com Collor e depois com Dilma. E o que acontece? Essa lei do impeachment, o livro trata disso, aí trata do regime militar, do fim do regime militar, da Constituinte de 88, as eleições presidenciais depois do regime militar. E aí você tem o Collor, o impeachment do Collor e o paralelo do impeachment do Collor com o impeachment da Dilma. O que acontece? Vem pelos mandatos de Fernando Henrique, Lula, Dilma, se transforma num diário onde trata do impeachment praticamente desde o dia que eu assumi a presidência da Câmara até o impeachment ser consumado e trazendo vários pitacos sobre as situações atuais. Aí esse ponto que você está levantando, a gente tem um paralelo, porque na verdade é o seguinte, o Collor, por exemplo, teve um impeachment por causa de uma Fiat Elba. Não teria... É mesmo? Uma Fiat Elba, comprada com supostamente dinheiro que não teria origem, enfim, de sobra de campanha, aquela coisa toda. Caramba, por causa de um carro, o cara foi... Não, mas não é isso que eu quero dizer. Teve todo aquilo não era crime de responsabilidade. Sim, ali foi Não era crime de responsabilidade. Aquilo, se tivesse um ato equivocado, era um ato que seria um processo penal, uma denúncia. O impeachment é por crime de responsabilidade, que não era o caso. O crime, a Constituição fala, quando um presidente ele é acusado por crime comum, a Câmara autoriza e vai para o Supremo para poder aceitar a denúncia e julgar. Quando é por crime de responsabilidade, cabe o Senado julgar. Então, o que acontece? Mas os crimes praticados antes do mandato que o presidente está sentado, ele tem que ser sobrestado até o fim do mandato, e só aí pode ter a continuidade. Então, pegaram um suposto crime anterior ao mandato do Collor e processaram como crime de responsabilidade, ele foi afastado, e depois, inclusive, ele foi julgado pelo Supremo e absolvido. Então, o Collor,
teve a seguinte situação, que eu vivi muito bem isso, que aliás amanhã, que é por acaso o dia do meu aniversário, se completa 30 anos do impeachment do Collor. Caramba! Por acaso foi em 29 de setembro de 92. Então, esse fato do impeachment do Collor se deu da seguinte maneira. Houve o impeachment do Collor, ele foi afastado. Depois o julgamento dele ocorreu 3 meses depois, em 29 de dezembro também de 92. Só que o Collor, que antes que o julgamento fosse concluído, ou seja, antes de iniciar a sessão de julgamento, ele renunciou à presidência da República. Ah, ele renunciou. Só que ele renunciou à presidência da República, ou seja, o Senado resolveu continuar o julgamento. Quem estava presidindo a sessão era o presidente supremo da época, o ministro Sidney Sanches. Ele simplesmente botou em votação se deveria ou não continuar o julgamento de um ex-presidente. E o Senado deliberou que devia continuar. Então o Collor, na realidade, o Senado condenou o Collor de um ex-presidente. Ou seja, o Senado fez o impeachment de um ex-presidente e impôs a ele a pena, não só a pena da perda do cargo, que ele já não tinha mais, que ele já tinha renunciado, mas também a perda dos direitos políticos, que é uma punição conjunta, como está na Constituição. E o que aconteceu com a Dilma? A Dilma, como presidente, foi julgada, condenada, teve a perda do mandato, e se votaram para fatiar a punição. Entrou-se com requerimento, pediu para fatiar a punição, o plenário do Senado decidiu aceitar a divisão e foi votada em separado, e ela não perdeu os direitos políticos pela votação. É claro que isso aí não chegou ao crivo do Supremo Tribunal Federal para ser analisado, porque ela disputou a eleição. Se ela tivesse vencido aquela eleição de 2018 para o Senado, certamente isso ia cair no Supremo. E no Supremo iria mudar essa decisão. Então, a minha... Mas isso é certo ou eles mudariam mesmo essa decisão? Isso é certo ou é um achismo? Eu tenho quase certeza que sim, porque é absolutamente inconstitucional. É mesmo? Então, você acredita também, Rafael? Então, para poder você colocar... Se fosse seguir exatamente a lei, deveria... É muito clara, a Constituição é muito clara. Bom, claro que algumas decisões elas são de natureza política. Então, na prática, a gente está colocando o seguinte. Se o caso do Collor, comparado com o da Dilma, que eu trago no livro, isso com detalhes, quer dizer, o Senado, naquele momento, julgou um ex-presidente e deu a perda do direito político. A Dilma julgou uma presidente e manteve o direito político. Então, aí já mostra a situação política como foi. Entendi. Então, claro que essa decisão foi equivocada. Ela foi tomada pelo plenário do Senado, que votou, assim como o plenário do Senado tomou a decisão de continuar o julgamento do Collor. Então, são circunstâncias que têm que ser analisadas sob o âmbito não só do direito, mas também da política, para a gente poder tirar as conclusões, quem quiser tirar.